Mês de dezembro é época de muito calor, muito sol e também preparativos para o Natal, que aliás faltam aí o quê? 18 dias? Mas estamos aqui para te alertar, não é mesmo, Hélio Moura? Estamos aqui para dizer pro ouvinte da Novo Tempo que faltam 18 dias para o Natal, mas ele não pode só ficar se preocupando em gastar com comilanças aí, né? Verdade, é preciso muito cuidado em vários aspectos, né? Financeiros, inclusive, mas também com relação à alimentação no final de ano, que geralmente o pessoal costuma comer algumas coisas diferentes, né? Do que no restante do ano, umas frutas que não estão acostumados durante o restante do ano, e pode ser que alguma coisa aconteça de estranho aí por não se cuidar, né? É verdade, Hélio. São diversos os alimentos no Natal que podem desencadear os processos alérgicos. Olha um dado interessante, cerca de 35% da população mundial sofre com algum tipo de alergia. E sobre esse assunto conversamos agora ao vivo com o Dr. Marcelo Bossoá. Ele é alergista e imunologista. Ele também é coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia. Boa tarde, Dr. Marcelo, tudo bem? Boa tarde, uma satisfação poder falar com vocês. A satisfação é nossa, muito obrigada por nos atender aqui no Conexão Novo Tempo. Doutor, o que de fato desencadeia uma alergia alimentar? A gente nasce com isso ou essa alergia é adquirida aí ao longo da vida? É verdade, existe, é lógico, uma predisposição genética à alergia alimentar. As pessoas que, de certa maneira, acabam desenvolvendo reações ao longo da vida, a maioria delas, elas têm justamente uma predisposição genética. Mas existem também alguns fatores que favorecem o aparecimento dessas alergias. Vou dar um exemplo. Um paciente prematuro, um paciente que nasce com prematuridade, é um paciente que, durante a sua vida, inclusive adulta, ele tem uma maior chance de desenvolver alergia alimentar. Porque o intestino do prematuro é um intestino muito fragilizado. E esse intestino, por sua vez, acaba, enquanto ele está recebendo o alimento durante os primeiros meses de vida, os primeiros dias de vida, faz com que não haja aquela permeabilidade seletiva, né? Colocar o que é para dentro que é bom e jogar para fora, né? Justamente o que é ruim, que ficaria na forma de fezes. Então acabam entrando também algumas partículas que são, de certa maneira, são causadoras de problemas daquele paciente, podendo desenvolver ou predispor uma maior chance de alergia alimentar. Então, se por acaso o seu filho é prematuro, se você nasceu de prematuridade, você tem muito mais chance de desenvolver alergia alimentar do que um paciente que não nasceu prematuro. Certo. E os sintomas da alergia alimentar? Você sabe que, inclusive, até a apresentação do programa foi muito pertinente, porque nessa época do Natal, nós temos uma confusão muito grande do que é alergia alimentar e do que é intoxicação alimentar. Ah, sim. Porque no Brasil, no Hemisfério Sul, o Natal ele coincide com o verão. E vai saber que eles se estragam com mais facilidade. E no que acontece o estrago dos alimentos, acaba havendo uma proliferação exacerbada de algumas bactérias. Essas bactérias, por sua vez, produzem toxinas. E essas toxinas causam intoxicações alimentares, que muitas das vezes não se manifestam somente com náusea, vômito, enjoo, diarreia, não. Essas toxinas elas podem se manifestar somente, às vezes, com lesões do corpo, lesões avermelhadas do corpo, que de certa maneira coçam, né, e aparecem repentinamente. Então o paciente, muitas das vezes, ele faz a confusão achando que tem um quadro clínico de alergia alimentar. Já a alergia alimentar, ela também pode se manifestar dessa maneira. Pode se manifestar com lesões no corpo, com muita coceira, né, com bastante irritabilidade. Pode dar também algum quadro de gastroenterite, né, no caso um pouquinho de diarreia. Pode piorar as crises de doenças alérgicas respiratórias como asma, bronquite, sinusite, né? Mas é importante, justamente nessa época do Natal, o paciente ficar atento à questão da intoxicação alimentar também, que é algo frequente, principalmente com esses alimentos à base de carne suína e carnes muito gordurosas, né, que muitas das vezes não tem aquela conservação adequada. Então, uma dúvida muito, muito interessante é o seguinte: às vezes nós recebemos alguns pacientes no nosso consultório se questionam: doutor, desenvolvi alergia à carne do porco, desenvolvi alergia ao camarão ou qualquer outro tipo de alimento. Então, não, você não desenvolveu alergia a esse alimento, porque se você tivesse alergia a esse alimento, você já saberia já de muito tempo, desde criança. Possivelmente você desenvolveu
uma reação colateral ao intoxicante desse alimento. Então, é importante que o paciente ele possa observar essa diferença e procurar ajuda médica para que seja tratado da melhor maneira. Certo. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Bossoá. Ele é alergista e imunologista, também coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia. Hélio Moura. Bianca e doutor Marcelo, tem uma pergunta aqui, o Isaías está passando, ele pergunta assim, ele diz que sempre que ele come manga, ele aparecem nele furúnculos, tem alguma relação, ele pergunta? Bem, na verdade, existem as intolerâncias alimentares e as alergias alimentares. Eu acho que as alergias alimentares elas podem se manifestar também com problemas de pele. Então pode ser que cause alguma irritação na pele, e essa irritação, por sua vez, acabe propiciando o aparecimento de outros tipos de lesões, como o furúnculo, a proliferação exacerbada de um germe de pele que nós temos, chamado Staphylococcus aureus. Dentre os distúrbios hormonais estão muito relacionados. Mas é possível, sim, que ele podendo comer algum alimento, essa pele fique um pouco mais sensibilizada, esse germe Staphylococcus aureus ele acaba se multiplicando com mais facilidade nesse local e causando alguma reação. Não que a alergia alimentar seja diretamente ligada ao aparecimento de furúnculo, mas sim, talvez, como um efeito secundário ao problema. Certo, 12:43. Doutor, estou vendo aqui que a carne de porco, ainda você citou, frutos do mar e até o leite de vaca são grandes causadores de alergias alimentares. Por quê? Bem, na verdade, a carne de porco, amendoim, o leite de vaca, né? Esses são os alimentos chaves, né, que acabam pegando com mais facilidade a maior parte da população. E a carne de porco é uma delas. E a carne de porco tem uma particularidade que ela acaba se estragando muito facilmente, se não bem conservada. Então, é como eu havia falado, né? O paciente tem que tomar cuidado e não achar que ele tem alergia à carne de porco, se por acaso ele comeu uma vez a carne de porco e veio a desenvolver a reação alérgica. Se ele sempre comeu essa carne de porco e nunca veio desenvolver nada, possivelmente não seja alérgico, né? Mas sim é intoxicante da carne de porco que é produzido pela proliferação de bactérias. Agora, existem alguns alimentos também, principalmente aqueles à base de arginina, que é um aminoácido que é muito contido nesses alimentos que nós consumimos no final do ano, como nozes, castanhas, macadâmia, né? Todos os nuts em geral, né? Eles, de certa forma, eles são riquíssimos em arginina. Esse aminoácido é extremamente saudável para pessoas que não possuem o herpes, né? O herpes simples, aquele herpes que pode se manifestar tanto por via labial como por via genital. Agora, o paciente que, de certa maneira, já manifesta o herpes, já com alguma frequência, tem crise de herpes frequente, ele pode ter uma piora do quadro clínico alérgico nessa época do Natal. E ele não consegue fazer associação. Poxa, por que eu abri um herpes no Natal? Será que foram noites mal dormidas? Foi baixa imunidade, de vinho, de champanhe? Pode até ser, né? Porque o estresse, a falta de sono faz com que o sistema imunológico abaixe. Mas existem outras situações também, muito comuns, no caso, alimentos ricos em arginina. A arginina, esse aminoácido, ele faz com que haja uma multiplicação aumentada do vírus do herpes, uma replicação viral, e essa replicação viral pode se manifestar justamente nessas lesões na boca e também lesões por vias genitais. Então, os alimentos ricos, se você por acaso tem herpes de frequência, principalmente o herpes genital, que é o herpes mais agressivo, né, que é o herpes do vírus tipo 2, e se por acaso você tem uma frequência grande do aparecimento dessas lesões, não coma em demasia termoses, e todos os tipos de nuts em geral, né? Faça justamente um pouco de restrição alimentar nesse período, inclusive o chocolate também. O chocolate é uma outra substância, é um outro alimento também que contém muita arginina, e essa arginina pode estar aumentando a multiplicação viral e fazendo com que você sofra muito nesse final do ano. Ninguém merece, né? No final do ano. É verdade, estragar a festa. Época de regozijo, a gente fica doente por um descuido, né? 12:46. Temos aqui mais algumas dúvidas, é isso, Hélio? Tem sim, doutor Marcelo. O Valdec pergunta: ao longo dos anos adquiri alergia à pimenta e quando eu consumo alguma coisa com pimenta, meu corpo coça e a garganta incha. Existe algum remédio específico? Bem, na verdade, não existe tratamento para dessensibilização de qualquer tipo de alergia. Infelizmente não existe vacina. Existem alguns estudos demonstrando que algumas estão sendo aplicadas de uma forma bem eficaz, por via sublingual, mas não tem nada ainda
com comprovação científica que nos faça fazer uma vacina para alimentos com segurança. Então, infelizmente, não existe tratamento. É lógico que o paciente pode usar os anti-histamínicos, né, os remédios que bloqueiam as crises alérgicas, mas assim, um tratamento específico que faça a dessensibilização da alergia daquele paciente, infelizmente não existe. Agora, realmente tem que ser feita a restrição alimentar, e se por acaso você vier a comer esse alimento, então fale com o seu médico para ele prescrever um anti-histamínico de emergência, você faça uso daquele anti-histamínico. Agora, é lógico que existem alergias alimentares que são muito severas, que, de certa maneira, causam muitos problemas e que podem levar à morte. É muito comum nós vermos alergias alimentares a crustáceos, principalmente a camarões, e pessoas que são tão sensíveis que elas entram no plástico, elas morrem só de cheirar o camarão sendo frito. Aquelas proteínas que ficam no ambiente já são suficientes para desenvolver uma reação anafilática no paciente, e ele poder inclusive vir ao óbito. Sim. Então, assim, bem da verdade, se por acaso tem suspeita de alergia alimentar, não brinque. Realmente faça uma restrição alimentar, e se por acaso você consumir sem querer esse alimento, fale com o seu médico para deixar no SOS, você fazer uso desse medicamento e procurar imediatamente um posto de saúde para que seja feito medicamentos mais potentes e por via parenteral, e assim retirar o paciente da crise com mais facilidade. Enfim. Muito bem. Outra dúvida, doutor, aqui que chegou da Sabrina de Embu das Artes, São Paulo. É possível ter algum tipo de alergia e não constar em exames laboratoriais? É possível sim, isso é possível. Que os exames, eles não são 100% seguros, né? Deixam uma margem de erro nos exames. É lógico que as técnicas usadas são técnicas também externas, feitas por laboratórios que têm uma qualidade muito grande, mas para todo exame existe aquela margem de erro. Então é possível sim o paciente clinicamente apresentar um quadro de alergia alimentar e não constar em exames laboratoriais. Como o próprio nome diz, né, o exame é complementar. O principal no diagnóstico de uma doença não é o exame laboratorial. O paciente aqui no Brasil está muito acostumado a achar que uma consulta médica só é boa a partir do momento que nós pedimos exames. Isso não é 100% verdade. A anamnese, o exame físico, a história clínica, elas são fundamentais para um bom diagnóstico de qualquer tipo de doença. Então, o exame complementar ele só vem para confirmar aquele diagnóstico, aquela suspeita diagnóstica. Então, se por acaso o seu médico fez levou a uma suspeita diagnóstica de uma alergia alimentar, e mesmo assim você não consegue comprovar por exames laboratoriais complementares, como o próprio nome diz, você tem aquela alergia alimentar, isso não quer dizer que você não tem alergia alimentar. Você pode ter alergia alimentar, só que não, você entrou naquela porcentagem, naquela pequena porcentagem de pacientes que não desenvolvem reação alérgica, não desenvolvem reatividade ao exame laboratorial. Muito bem, 12:50. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Bossoá. Ele é alergista, imunologista, também coordenador técnico do projeto Brasil Sem Fronteiras. Precisamos mandar aqui um abraço para Cíntia Franca também, que participa com a gente, e está participando aqui, mandando a sua pergunta, porém, temos aqui um tempo limitado. E faço uma última pergunta para você, doutor Marcelo. Fale um pouco para a gente sobre o projeto Brasil Sem Alergia. Como é que funciona? Então, o Brasil Sem Alergia é um projeto que iniciou aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós realizamos 70 mil atendimentos em 4 anos. E é um projeto de atendimento na área de alergia. Infelizmente, no nosso país, essa especialidade ainda não tem uma abrangência muito grande. As pessoas acabam não tendo um atendimento mais específico no tratamento. Vão ao clínico geral, é prescrito medicamentos sintomáticos, mas realmente um tratamento mais específico que dessensibilize o organismo, ensine o organismo a não ter mais alergia. Justamente é difícil nós encontrarmos. No Rio de Janeiro é difícil, você imagina no interior do Brasil. Então, o Brasil Sem Alergia, nossa sede no Rio de Janeiro, e eventualmente, de acordo com a necessidade das prefeituras locais, nós somos convocados, nossa equipe é convocada, então nós fazemos campanhas em algumas cidades do interior do Brasil, e a partir dali orientar a população, orientar os profissionais de saúde a melhor tratamento, melhor conduta terapêutica nesse caso, justamente levando uma nova metodologia, uma maneira de enxergar
os quadros alérgicos, que mude realmente a história natural da doença, que faça com que o organismo do paciente aprenda a não ter mais alergia, não necessitando posteriormente do uso de remédio, né? Então, justamente o efeito ambiental, você mudar os hábitos de higiene da sua casa, retirando tapete, cortina, carpete, deixo de pelúcia, todos aqueles elementos que acumulam poeira, forrando o seu colchão travesseiro com material impermeável, porque o colchão travesseiro é o lugar que mais tem poeira dentro da sua casa, que mais acumula ácaro, fezes de ácaro, mofo. Então, você forrando o colchão travesseiro com material impermeável, tipo plástico, napa, ou uma capa de PVC, isso já ajuda bastante. Retirando também os produtos químicos dentro de casa. Todos aqueles produtos que têm cheiro forte são extremamente importantes no controle do quadro alérgico, principalmente o quadro alérgico respiratório. E no caso alimentar, fazendo um diagnóstico mais preciso, se o paciente desenvolve alergia ou intolerância alimentar ou intoxicação alimentar, e a partir dali dar uma orientação de restrição alimentar àquele paciente. E isso, de certa maneira, muda a vida do paciente. Certo. A questão da alergia alimentar realmente é uma coisa bem interessante, porque o alimento que nós ingerimos hoje, nós só eliminamos daqui a 4 dias. E se nós temos o costume de comer aquele alimento, nós, no dia seguinte, comemos ele de novo. Então, às vezes, é difícil nós fazermos um diagnóstico. Então, o Brasil Sem Alergia, ele veio justamente para isso, para mostrar algo que está acontecendo com você e você não consegue ver. Né? Que é justamente um novo horizonte dos tratamentos do quadro alérgico. Certo. 12:53, conversamos com o Dr. Marcelo Bossuá, ele é alergista e imunologista, coordenador também técnico do Projeto Brasil Sem Alergia. Dr. Marcelo, muito obrigada pela dedicação e nos atender aqui no Conexão Novo Tempo. Eu que agradeço o convite de vocês e coloco à disposição sempre quando vocês precisarem, aqui no Rio de Janeiro, do nosso tempo. Muito obrigado.